Depois de uma segunda-feira tranquila, padrão, por aqui, vamos ver a terça-feira, o que nos reserva? Terça-feira de Champions League. E tem boas oportunidades e tem uma grande novidade. Então fica nesse vídeo que hoje vai ser louco. E hoje eu quero te apresentar uma novidade por aqui. A partir do Além de Odd de hoje, nós vamos ter uma análise detalhada de uma partida. Porém, essa análise ela vai ficar somente para os membros do canal. Então, se você não é membro, cara, é baratinho. É só para apoiar o nosso canal aqui do YouTube, para que a gente possa fazer mais vídeos aqui para você. Então, você tem um botãozinho aqui, onde você pode virar membro aqui do canal. Além de receber os vídeos que a gente posta com antecedência, você ainda vai ter no Além da Odd, né, uma análise detalhada de uma partida daquele dia, tá? Então eu vou detalhar o jogo para você, é um videozinho curto, mas vai ser exclusivo para você, membro do canal, tá certo? Vamos nessa então? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da segunda-feira, primeiro, né, ver como foi essa nossa segunda-feira, bem interessante, tem coisas aqui bem legais pra gente olhar, certo? Então, fica nesse vídeo, não sai, fica até o final, que vai ser bem legal. Bom, olhando para ontem, né, nós tivemos aqui o jogo do Botossani, né, contra essa zebra aqui, que eu não vou falar o nome, me recuso, né, não tem como. Under 4,5, né, caiu no filtro do Under 4,5, o Botossani venceu por 1-0, fez um gol no final. Esse jogo do Brøndby contra o Silkeborg, a gente acompanhou ele em live, né? Ele saiu perdendo, nós estávamos nessas posições aí, 0-1, 0-2 e 1-3, mas o Brøndby no segundo tempo veio muito forte, acabou empatando o jogo, virando na sequência e fez 3-1. Né? Então, isso demonstra, né, que às vezes a gente tem que estar presente na partida, né? Obviamente, se a gente estivesse só acompanhando, olhando para o gráfico, a gente não iria ficar nessa posição, né? O Silkeborg realmente estava jogando melhor, estava finalizando mais, mas o segundo tempo mudou, né? E a gente viu essa mudança. Se não tivéssemos visto, a gente ia assumir esse head no 0-1, né? Ia permanecer no 1-3 ainda, mas no 0-1 a gente ia acabar assumindo essa posição de head, né? Com um head bem controlado, né? Então, a importância do live. Então, acabou batendo aqui as nossas orientações, né, em live também foi muito legal, tá? No mesmo momento, né, desse jogo do Brøndby, estávamos acompanhando aqui o jogo do Malmo contra o Djurgården. Esse jogo, a indicação e o que nós fizemos no jogo foi 0-3 e 3-0, tá? Olha só que detalhe. Realmente o mercado ele não esperava que o Djurgården fosse vencer por 3-0, né? Eu falei isso na live. No momento que o mercado coloca uma odd de 2,70 e outra equipe uma odd de 2,58, 2,60, ele está literalmente em cima do muro, né? Ele está dizendo, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas é para ser um jogo equilibrado, né? Dificilmente vai uma equipe se sobressair a outra, ok? Tanto, por que ele estava dizendo isso? Porque o BTTS e o over 2,5 também estavam muito baixos, né? Por isso que a gente selecionou essa partida. Mas o Djurgården mostrou, né, durante a partida, muito mais no segundo tempo, que foi muito superior, né? No primeiro tempo foi um jogo equilibrado, foi um jogo bem ok, o Djurgården abriu o placar, né? Mas no segundo tempo o Djurgården veio realmente para matar o jogo e acabou matando, né? E aqui um detalhe importante, né? Porque o jogo acabou 0-3, né? Então foi um head aqui, vamos dizer, né? Na indicação que a gente faz aqui para você. Mas no jogo, no live, a gente conseguiu monitorar o mercado, a gente conseguiu entender como que a gente ia administrar essas entradas e a gente conseguiu, né, sair com 7% de hedge em cima da nossa stake. Né? Então, mostra realmente que faz diferença estarmos ao vivo, faz diferença a gente estar trabalhando ao vivo, tá bom? Então, foi um jogo bem legal, que nos ensinou bastante. Você já sentiu que teve algum jogo que te ensinou? Algum jogo que te fez ficar melhor na tua caminhada? Esse aqui foi um jogo que fez isso com a gente e nós tivemos o privilégio de estarmos ao vivo
para acompanhar essa partida, tá certo? Então, foi um jogo bem bacana. Aqui, no mesmo momento, a gente teve o jogo do Norrköping contra o Falkenbergs. A indicação aqui era o 1-3, acabou batendo. Lei goleada home no jogo do Osasuna, acabou batendo, 0-0. 1-3 no PSV contra o Oss, acabou batendo também. Aqui no jogo do Reims, lei goleada casa, né? Então foi 3-1 aqui. Então no segundo gol a gente deveria sair, mas olhando até o final, acabou sendo green. Esse jogo aqui, nós tivemos red, né? O Roma começou muito bem a temporada, 4-0, né? Dybala jogando muito bem, né? E fez gol, deu assistência, 4-0 para cima da Fiorentina, que começa mais uma temporada mal a Fiorentina, né? E aqui, lei goleada casa e under 2,5 no jogo do Feirense contra o Porto B. O jogo foi 0-1, né? E assim encerrou a segunda-feira. A gente conseguiu ter bons resultados mesmo tendo red, tá? Então isso é que faz a diferença. Quando o red vir, a gente precisa controlar, ter menos red possível, tá? Então é isso que a gente ensina, é isso que a gente prega, né? E lógico, sempre com a ajuda aqui do Luke, né? Que separa os jogos para nós, não nos dá as entradas prontas, mas ele separa, ele nos ajuda a separar os jogos, a organizar as partidas do dia. E aí a gente vai, aí como operador, né? A gente tem que ir pro jogo e fazer a diferença, tá certo? Então agora, vamos dar uma olhadinha o que tem para essa terça-feira. Bastante jogo de Copa, tá? Mas a gente vai tentar selecionar as melhores oportunidades. Bom, pessoal, então, para essa terça-feira, tudo começa às 14 horas no jogo do Osters contra o Sandval pela segunda divisão da Suécia, certo? Então, um jogo aqui com indicação para 0-1, 0-2. Temos também às 2h30 esse jogo da África do Sul, Siwelele e Chipa United, tá? Duas equipes que eu não conheço, né? Eu acho que eu nunca trabalhei jogos dessas equipes, mas caiu no filtro do lei goleada home, tá? Então, se você costuma já operar África do Sul, se você já operou, se você nunca operou, cara, evita, né? Evita. Então aqui eu indico um pouquinho de cuidado, né? Se você nunca operou, principalmente na África do Sul, mesmo que tenha caído no filtro do lei goleada e você queira operar, vai com calma, né? Bota um pedacinho da stake só, porque a gente não conhece as equipes, a gente não sabe muito bem como que é o mercado sul-africano, tá bom? Então tenha esse cuidado. Aqui nós temos a Copa da Liga Inglesa, tá, pessoal? Então nós vamos ter alguns jogos aqui que parece, né, que são jogos de ligas, né, Championship ou Premier League, mas não é, tá? Então Middlesbrough joga fora de casa contra o Doncaster, tá? Middlesbrough é superior, é mais time, né? Esse aqui é um jogo na Copa da Liga Inglesa nessa fase mata-mata, então o jogo é de suma importância, ok? E o Middlesbrough enfrenta o Doncaster. Aqui a indicação é lei 1-0, lei 2-0, tá? Mas também sempre com cautela, se tratando de um jogo de Copa, ok? 0-1, 0-2 no Ipswich contra o Leicester, tá? O Leicester que caiu, né, para a terceira divisão, né, da Inglaterra. Ipswich que está na Premier League, certo? Subiu da Championship. Então são duas equipes com situações diferentes. Uma caiu de divisão e a outra subiu de divisão. São duas equipes que estão lidando com situações totalmente diferentes. E se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa, ok? Ipswich contra Leicester, 0-1, 0-2. Aqui a indicação é para 1-3, então caiu no nosso filtro aqui do 1-3. Stevenage contra o Reading, tá? Então um jogo bem interessante aqui também para operar esse 1-3 com cautela, com tranquilidade, é um jogo um pouco mais equilibrado. Esse jogo, pessoal, é para BTTS, tá? É um jogo aqui para a gente poder operar. O ambas marcam 0-3 e 3-0 no Southampton contra o West Ham, tá? Então também um jogo bem interessante, um jogo movimentado, duas equipes bem ofensivas, o mercado dando um equilíbrio muito grande, um jogo muito parecido lá com o Malmo e o Gardens, tá? Então a gente tem que tentar prestar atenção, ver se está acontecendo as mesmas coisas, né? Um jogo equilibrado. A equipe
ataca, a outra responde. É assim que tem que ser quando a gente opera o BTTS. Aqui temos o Barnsley contra o Crew, né? Laser 0102 também. Duas equipes bem ofensivas, uma odd de 1,75 aqui para o Barnsley. Acredito que possa ter gols para os dois lados nesse jogo, né? O mercado está esperando isso. Então a indicação aqui de 0-1-0-2, mas acredito que o Barnsley em casa possa fazer pelo menos um gol. BTTS também aqui nesse jogo da Champions League, tá? Esse aqui é um jogo de volta. O Celtic venceu o primeiro jogo, tá? Tá vencendo por 3-0. É uma equipe extremamente ofensiva. O Lask vai precisar ir para cima, vai dar espaço, tá? E eu acho que esse BTTS ele é bem possível por aqui, certo? Então, BTTS, lei 3-0 e lei 0-3, tá? Lembrando que aqui é jogo de Copa, mas a gente já tem o primeiro jogo, a gente já tem a necessidade da equipe, então isso realmente é muito importante nessa indicação, tá? Então, Lask contra Celtic, aqui esse BTTS no CS, ok? E aqui, esse jogo do Bodo Glimt contra o NEC, tá? Indicação de 0-1, 0-2, mas esse jogo aqui vai ficar para você que é do canal de membros. Então, você deve ter aí, você que é membro, vai surgir para você aí esse vídeo de detalhamento do Bodo Glimt e NEC Nijmegen para você hoje, tá bom? Vamos lá com essa novidade por aqui. Bom, turma, então, esse é o Além da Odd de hoje. Como você viu, são jogos de Copa, jogos que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Nós vamos estar operando ao vivo, né? Vamos estar a partir das 2h30 da tarde, vamos estar acompanhando aqui os jogos que estiverem acontecendo. Nós vamos estar ao vivo, vamos estar operando aqui os jogos da Champions às 16 horas. Conto com a sua presença e a gente vai trocar uma ideia, vai conversar bastante, né? Vão ter alguns outros jogos acontecendo também no mesmo momento e eu conto com a sua presença. Também quero te convidar para hoje à noite, às 22 horas, nós vamos ter uma aula ao vivo aqui no YouTube sobre lei goleada favorito, tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais dessa estratégia, quer saber todas as variações do lei goleada favorito, o dia é hoje ao vivo, tá bom? Tamo junto, abraço, até amanhã.